Eu sou o Carlos Franco, especialista em futuro, e esta é a nossa live, a 1808, a live do Tal. Nessa live, o que nós tratamos é de transformar ameaças em oportunidades. Esse é o nosso desafio, é por isso que nós estamos aqui. E o tema de hoje é interessante, discutindo muito, né, aqui no Brasil, que a quarentena, o Covid, é problema, sim, é problema. Tem causado morte, tem causado luto nas famílias. Infelizmente, temos perdido aí amigos, temos ficado apreensivos, né? Claro, isso é problema, isso é triste. Agora, além disso, deixa eu dar uma boa noite aqui para esse pessoal lá de Joinville. Agora, além disso, o que a gente entende? Bom, tem um problema sério, que é o empregos estão sendo também mortos, né? Porque muitos negócios fecharam, muitas empresas fecharam, muitas empresas pararam e viram que o custo de ficar parado era muito alto, que era melhor fechar. E depois, quando passar tudo isso, elas estudarem eventualmente como vão voltar ou como irão se reinventar. Então, a ideia é que, infelizmente, a constatação é que, infelizmente, esse mal que se abateu em todo o mundo, que também passou pelo Brasil, que infelizmente tem encontrado terreno extenso aqui no Brasil, né? O Brasil virou uma das regiões em que a Covid, né, está se propagando. Nós temos população grande, então isso é verdade. Ela se propagou e está causando muitos danos. Ao nos abater em termos de vidas, mas também nos abater em termos de posições de emprego, o estrago é muito grande. Você há de convir que é um prejuízo muito extenso. Então, considerando isso, o prejuízo, o impacto de prejuízo que a quarentena nos causa, era de se supor, ou é de se supor, se você fizer aí uma projeção econômica, é de se supor que haverá concentração de renda, porque quem tem capital continua com seu dinheiro aplicado e quem perdeu emprego perdeu renda. Então, quem tem capital continua tendo rendimento, quem apenas vende trabalho, não tendo emprego, perdeu renda e você tem concentração de renda. Digamos que seria o princípio econômico. No entanto, não é isso que está acontecendo. Os primeiros dados estão mostrando que, olha que interessante, os primeiros dados estão mostrando que o papel do Estado, o papel do governo, está acontecendo da maneira correta. Então, independente de ser bolsonarista, de ser qualquer alinhamento político, o Estado brasileiro, governado por seus governantes, em termos federais, implementou a política correta para a crise. Tá? E o que é a política correta? A gente tinha referência da política correta na Grande Depressão, lá no pós-29, qual que foi a maneira de reconstruir a economia mundial, a começar pelos Estados Unidos? Era gerar renda. Como é que gerava renda? Né? Existia a ideia, falou, olha, bota uma turma de pessoas abrindo um buraco, abrindo uma vala, e bota uma turma atrás fechando a mesma vala aberta. E paga salário para as duas. Então, ao fazer isso,
né? A ideia lá do modelo de recuperação do impacto era justamente você fazer o quê? Pagar salários, e ao pagar salários mesmo que mínimos, gerava condição de o quê? Sobrevivência. Mas ao gerar condição de sobrevivência, gera renda. E nesse caso, distribuição de renda, porque é renda para o quê? Para as classes assalariadas mais baixas. E ao gerar essa renda, gera-se o quê? Consumo básico, roupa, alimentação, coisas básicas. Mas ao fazer isso, nós entramos o quê? Com o que a gente chama ciclo auspicioso. Se você lá na base gera consumo de bens básicos, como alimentos, como tecidos, como vestimenta, o que, que você vai ter? Você vai ter, então, a multiplicação, quer dizer, aquele salário que se ganhou lá de R$ 1.000, compra-se arroz, compra-se feijão, compra-se o mínimo necessário, e lá na venda que vende o arroz, que vende o feijão, ele gera o seu lucro e gera mais um emprego, porque precisa do entregador, precisa de quem faz a venda, de quem atende o público, e isso vai gerando, e esse novo emprego gera novo consumo, e isso vai entrando, isso vai crescendo. Então, isso era o modelo lá da Grande Depressão dos anos 40, dos anos 30, né? Mas é o que está acontecendo com o auxílio de R$ 600, que foi distribuído quase que indiscriminadamente. Claro que está se apurando o quê? Os desvios, está se apurando as falcatruas e assim por diante, mas aquele cidadão que tinha direito a receber os R$ 600 e recebeu, e é justo, é a pessoa qualificada, gerou consumo básico. E como isso se repetiu 2, 3 meses, o que está acontecendo? Isso está girando economia base de uma maneira que neutraliza o impacto do desemprego. Então, essa política do auxílio de R$ 600, mais a política da suspensão dos contratos de trabalho e depois do afastamento parcial, está tendo um impacto enorme, muito grande, na base de consumo da sociedade brasileira. E esse impacto está neutralizando o efeito negativo da perda dos postos de trabalho que foram fechados. Então, podemos dizer que até aqui o efeito foi fortemente neutralizado. Essa semana mesmo, o Ricardo Amorim publicou um artigo apontando isso no LinkedIn. Eu estou reproduzindo esse artigo na minha página, então se você quiser ver e ouvir, né, entra lá no LinkedIn, né, @ né, Carlos Franco Futurei, que você vai ter ele lá. E daí eu estou fazendo uma enquete, convido você a dar um pulinho lá no meu LinkedIn, né, Carlos Franco Futurei, e deixa eu ver se eu consigo colocar se eu consigo colocar, eu vou colocar nos comentários aqui, eu vou colocar o link da minha página para você lá. Eu estou colocando uma enquete, e essa enquete o que, que é? Essa enquete é justamente perguntando para você. E para você, então? Me conta como ficou a, a quarentena. Né? Nós temos comentado, eu tenho comentado com vocês, a gente tem explorado isso nas nossas diversas lives. Nós temos explorado essa ideia de que, ok, a quarentena nos pegou desprevenido, não foi uma surpresa, certo? Porque ninguém estava preparado para a quarentena, então foi uma surpresa. Eu até no site eu comento isso, que lá no LinkedIn eu comento isso. O Donald Trump, que tinha a reeleição dele praticamente garantida, né? Ele, coloquei lá tanto para o pessoal que está no YouTube, quanto para o pessoal que
tá no Facebook, coloquei lá coloquei nos comentários. Eu acho que dá para colocar nos comentários aqui do Instagram também. Só deixa eu ver como é que eu faço isso, mas eu já vou fazer isso ao longo da live mesmo. Eu faço isso, tá? Então, vocês me dão um segundinho, pessoal do Insta, que eu vou colocar para vocês também, tá? Então, em suma, pessoal, colocando, quer dizer, considerando, quer dizer, que o Covid, a crise do Covid nos pegou de surpresa, né? Eu estava comentando isso, nos pegou de surpresa a partir do próprio aspecto que uma evidência é essa, né? O Donald Trump estava reeleito, a economia indo muito bem, desemprego mais baixo do último século, economia americana bombando, quer dizer, ele estava reeleito, seria improvável, muito difícil que ele não fosse reeleito. No entanto, com a crise que se instalou na economia americana, com o Covid, né, o cenário rapidamente mudou para o maior desemprego dos Estados Unidos e para a maior crise. Né? O que é a maior crise? A maior enxugamento, maior impacto de diminuição do PIB, tá? Num prazo tão curto. O impacto que está havendo na economia americana da paralisação da economia americana está do tamanho do que foi o crack da Bolsa, a quebra da Bolsa em 29, tá? O choque entre o momento que a economia estava, o nível de operação 100, quando houve a quebra da Bolsa em 29, a economia veio operar, decresceu 30%, então veio para o nível de 70%. É exatamente isso que está acontecendo em 2020 nos Estados Unidos. A economia vinha operando a um nível 100, decresceu para um nível de 70%. Então, esse choque é o maior da história recente do século XXI e quase dos últimos 90 anos dos Estados Unidos. E isso talvez possa custar para o Trump não ser reeleito, tá? Porque com um choque desse tamanho de economia, quem vai estar satisfeito? E por que o Brasil não está tendo esse choque tão grande? Então, quer dizer que o ministro da Economia é um gênio? O ministro da Economia fez o que tinha que ser feito e fez corretamente. De novo, não estou me alinhando aqui a direcionamento político ideológico. Não, economicamente ele fez o que tinha que ser feito. Então, o ministro da Economia fez o que tinha que ser feito. E quem mandou ele fazer? Quem deu carta branca para ele fazer foi o presidente. Sim, foi o Jair Bolsonaro. Fez correto? Fez corretíssimo. Pode aplaudir. Tá? E o mais não é o ponto, não é ponto aqui, não é ponto de discussão da nossa live, mas nós, olhando esse aspecto, distribuição de renda, impacto da economia, nós tivemos uma saída honrosa. Agora, tem ainda um fator sensacional da economia brasileira. Tem um fator que é importante destacar. É o setor de agronegócios. O Brasil é muito eficiente mundialmente em agronegócios e mostrou essa eficiência nesse momento. Tá? Então, o nosso setor de agronegócio pegou, a crise entrou num momento que para o setor do agronegócio foi né, é difícil falar que foi interessante. Deixa eu dizer o que foi. Quer dizer, a gente vinha tendo uma desvalorização do real, então isso traz renda para o setor exportador. O agronegócio é exportador, a formação de preços são commodities internacionais, então a renda do setor do agronegócio se elevou no momento que a crise da pandemia paralisou a economia, mas o agronegócio estava em plena produção e com a pandemia, a demanda por alimentos, a demanda por consumo básico aumentou, tanto interna quanto externamente. Então, isso trouxe um aumento de pressão, tal forma com que
que os preços internacionais dos produtos, né, ou das commodities alimentícias estão bem na fita, né? Estão tendo aumento de demanda, então um aumento real, tá? E com isso também com um dólar rendendo mais reais por dólar, preço internacional em dólar rendendo mais reais por dólar, aumentou significativamente a renda em reais para o setor do agronegócio. Então está se formando uma reserva para reinvestimento, uma reserva de caixa, uma reserva para expansão, porque a demanda mundial está aumentando de alimentos. O Brasil está bem na fita, o ano agrícola está bom, nós temos terra, nós temos um produtor eficiente no agronegócio, tanto de grãos quanto de carnes. Então, essa circunstância está pegando o Brasil bem. O agronegócio vai salvar a lavoura, tá? Vai salvar a economia. O que nós não tivermos o efeito que a gente tiver de menor impacto do que os 30% que os Estados Unidos teve, é o agronegócio que no primeiro momento salvou. Agora, deixa eu aproveitar aí que a gente está aqui no meio da live, deixa eu fazer a chamada aqui do algoritmo. Já me ouviram fazer a chamada do algoritmo, não ouviram? O que é a chamada do algoritmo? A chamada do algoritmo é o seguinte: a internet, as redes sociais, elas funcionam para ter interação, para ter gente entrando, saindo, gente se enganjando. O sucesso das lives é ter gente interessada gostando de uma live. E a maneira dos algoritmos, né, ou dos robozinhos medirem se a live está legal ou não, é o seguinte: qual que é a atividade de engajamento? As pessoas estão clicando ali no coraçãozinho, dizendo que estão gostando da live, então vai lá e clica, diz que está gostando da live. Se você está no Facebook, clica aí no curtir, gostei, like, isso indica que você está gostando da live e isso está gerando engajamento. Qual que é um segundo sinal de engajamento? O aviãozinho no Instagram manda essa live aí para 5, 6, 10, para o maior número de amigos seus, se você acha a live interessante, tá? Se você não acha a live interessante, manda para os seus inimigos, mas enganja. Brincadeira, hein, pessoal? Você que está aqui no Facebook, manda, também faz o engajamento da live. Como eu faço isso? Compartilha, de novo, compartilha com os amigos ou com os inimigos, com quem você quiser. O que acontece? Quando a gente faz isso, é porque eu sou vaidoso? Não, é que a gente quer que mais gente esteja participando da live. Então, quando a gente faz isso, naturalmente, você clicou aí, os algoritmos, que na verdade são os programas que eles chamam de robozinho, de uma forma afetiva, né, ou afetuosa, o que eles entendem? Falam, opa, essa live aqui está tendo engajamento, deixa eu também mandar para outras pessoas. E eles, né, a própria rede social vai trazer gente para a live. Tá? Então vai lá, não esquece de clicar, clica, não custa nada, não paga nada, e com isso a gente alcança mais pessoas, e principalmente amigos seus, né? Para a gente discutir isso, principalmente o pessoal que está aí, está meio triste com a pandemia, meio triste com seus negócios. Deixa eu mostrar um outro negócio que está interessante. Tá? Um outro negócio que está muito interessante, aí, obrigado, estamos com gente entrando aí, ó. Funcionou, vocês estão sendo eficientes aí em convidar as pessoas. Pedro, Lígia, tá? Obrigado, a Luísa acabou de entrar. É isso aí. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Quer ver um outro negócio que está acontecendo? Também foi um movimento que foi um movimento de Estado. Então, o Estado brasileiro tomou uma medida certa. Que medida certa o Estado brasileiro tomou? De novo, através dos seus governantes. E, de novo, através do ministro. Né? Então, se você pegar o nosso ministro aí da Economia, o nosso posto Ipiranga, o que ele achou? Ele trabalhou para baixar a taxa de juros. Por quê? Se baixa a taxa de juros, a economia circula mais rápido. Já teve aqui conosco Marcelo Yanai, tá? Obrigado, Pedro. Legal. Marcelo Yanai foi meu mentee, meu coach. A gente redirecionou a vida do Marcelo aos 4, 5 anos, porque ele é bom. Eu não fiz nada, eu só fiz o trabalho de mentoria, de coaching, de design de futuro dele. Marcelo é um excelente engenheiro, tinha uma experiência, tem uma experiência grande em empresas grandes de construção, incorporação, assim por diante.
eu mostrei para o Marcelo que ele era muito bom, que era um desperdício ele estar numa empresa grande como aquela. O lance, né, que seria muito interessante ele ir para o empreendedorismo, que ele tinha cacife para isso, ele tinha capital intelectual para isso, né? E ele brinca que o mosquito do empreendedorismo mordeu ele e ele realmente foi, mas foi e não deu outra, teve sucesso. Então hoje ele está com um problema, ele está com uma sobrecarga de trabalho, porque construção de casas. Ele pega, ele usa, a gente chama de turnkey, né? Ele entrega a casa pronta. Se você for consultar o Marcelo lá, ele vai te perguntar, se você for da região metropolitana aqui de Campinas, aqui, pode dar uma googada aí, Marcelo Yanai, com Y, japonês, tá? Marcelo, bom engenheiro formado pela Unesp, bom currículo, boa experiência, cara bacana, além de tudo, uma pessoa legal. Ele hoje, você fala, quero construir uma casa, eu quero construir uma casa. Às vezes, então, o ponto que ele fala, Carlos, seguinte, com o juro tendo baixado, o juros está no patamar mais baixo da história recente, o que acontece? O aluguel ficou caro. Então, com o valor do aluguel, o negócio é sair do aluguel. Por quê? Porque o aluguel ficou caro. Com o valor que você paga de aluguel, dá para você construir uma casa. Então, ele fala o seguinte, onde você quer morar? Então, ele vai, como ele tem força de negociação, porque hoje ele representa várias pessoas físicas, empresas, etc. Ele vai lá, ele consegue comprar o terreno aonde você falou que você quer morar. Eu quero morar vamos por aqui, se fosse aqui em Campinas, eu quero morar no Pedra Alta, que é um condomínio novo. Ok, ele vai lá, acha um terreno, negocia, compra, né? Ele já entra com a tua documentação, ele gerencia o processo de liberação do financiamento, liberou o financiamento, ele constrói a casa, ele tem os empreiteiros, ele tem o projeto, ele tem tudo, ele te constrói a casa do jeito que você pediu, olhou o projeto, fez, mudou, modificou, ok, é nesse valor, é tanto, e te entrega a casa pronta, tá? Então ele está dizendo o seguinte, ele está com excesso de demanda, ele não está dando conta de construir, ele está dando que aumentar a equipe e assim por diante, tá? Então, de novo, você pega um outro setor que o governo botou dinheiro aonde? Na base. Construção civil é o que mais gera emprego na economia brasileira. Para cada um, entendeu? Para cada R$ 1 investido, o que gera mais salário é na construção civil. Porque, de novo, a economia circula, você tem auspiciosidade, né? Então, o dinheiro entra na construção civil, ele gera mão de obra, que gera consumo de tijolo, de cimento, de material elétrico e assim por diante, e gera a composição grande, gera salário, que também amplia esse consumo. Então, essas ações são ações do Estado brasileiro, assumidas, né, e implementadas pelo governo federal e lideradas pelo presidente da República. De novo, não tem julgamento político, são decisões econômicas acertadas que estão tendo um grande impacto. Olha só que legal. Então, um grande impacto no agronegócio, no campo, no interior, um grande impacto na construção civil, nos meios urbanos. Essas duas forças deverão neutralizar de forma efetiva os efeitos da crise provocada pelo desemprego. Agora, junto com isso, de novo, a política de geração de renda com o auxílio aí de R$ 600 por mês, tá? Mais suspensão de contrato de trabalho, que deu um fôlego para a pequena e média empresa, e mais, né, esse contrato parcial, né, que ele pode passar por são um total de 4 meses, pode ter 2 meses de suspensão, ou 3 meses de suspensão, ou 4 meses de suspensão, mais suspensão com renda, então, para o empregado, desde que o empregador assuma não demitir no mesmo período, e mais um contrato parcial com carga de 30%, 60%, 50%, assim por diante. Todo esse movimento, no agregado, Ricardo Amorim está publicando hoje no LinkedIn, está tendo um efeito distributivo de renda muito grande. Eu estou reproduzindo isso na minha página, no LinkedIn,
Carlos Franco Futurei, você pode ir lá, pode olhar, mas agora eu quero perguntar para você. E você? Como é que está a tua situação? Está esperando o quê? Como você está posicionado? E daí eu abri uma enquete lá, tá? E suma, pandemia nos pegou de surpresa. Mas sair da quarentena, não. A gente já está aí com 3, 4, 5 meses podendo estudar maneiras de sair da quarentena. Estou vendo aqui o Patrício, né? Patrício tem um emprego novo, Patrício, né? Patrício, confirma para mim, Patrício. Patrício passou a integrar a equipe do professor Marlos da Universidade do Saber. Marlos, no começo da crise, nós somos amigos, fazemos, profissionalmente somos amigos e nos tornamos pessoalmente amigos. Um cara sensacional, já dei palestra para ele lá em Joinville, ele já deu cursos aqui em Campinas, vários. Minha esposa fez curso dele de qualidade de atendimento, minha filha fez, nossa equipe toda fez. Semana passada reciclamos todo mundo com curso de vendas, inclusive eu. Em suma, um cara altamente capacitado. Ele, no comecinho da quarentena, ele estava meio abalado. Eu posso dizer isso do Marlos porque a gente é muito amigo, então eu sei que eu não tô expondo nenhuma situação que o constrange. A quarentena pegou ele, deu uma travada nele, porque a vida dele era dar cursos Brasil afora, ele viajava muito. E logo que ele começou a quarentena, ele parou. Todos os contratos pararam. E eu entrei numa sessão de Zoom com ele e falei, Marlos, pô, começa a dar palestra, você nunca mais vai viajar. Eu já estava, né, trabalhando com infoproduto, porque antes da quarentena eu já vinha trazendo e lançando alguma coisa minha como infoproduto. Falei, Marlos, vai e tal, e fui falando para ele, pilhando ele, dando, não, vai, faz isso, faz aquilo, discutindo alguma ideia. Em suma, hoje o Marlos, eu acho que nunca mais ele pega um avião, a não ser para passear. Para trabalhar, ele não mais. Isso não é maldição, não, isso é bênção. Por quê? Hoje ele faz pelo Zoom, ele tem a live dele, ainda não sei qual que é o horário da live dele, mas ele tem a live dele, pode procurar aí, Marlos Vander, só tem um, não tem dois. Marlos com S no fim, Vander com V, tá? Ele é de Santa Catarina, Joinville. Você der uma bugada, você só vai achar ele. Hoje ele está fazendo turmas pequenas de qualidade, né? O Patrício faz parte da equipe dele, então ele faz a qualidade de atendimento. Ele entrou ensinando como é que se usa o Zoom, como é que você trabalha treinamento de equipe remota, que seria home office, tá? Como é que você trabalha em vendas, coloquei todo o nosso pessoal aqui, vendas de varejo, vendas de corpo a corpo, e pô, mas como é que você botou tua equipe em vendas se teu negócio é internet? Sim, mas tem momentos que você precisa entrar com um canal de voz, um canal de WhatsApp, no tratamento individual. Tem gente que não está acostumada a comprar assim, então ela se interessa, mas você precisa atendê-lo pelo canal tradicional também. Tá? Então, enfim, o Marlos já saiu da quarentena, ele já está no pós-normal. A vida dele já está fluindo, está dando aula toda noite em casa, não tem mais que pegar avião, não tem mais perder tempo em esperar a conexão de voo, nada. O dia dele ficou muito mais produtivo e muito mais confortável, né? Vou pegar aqui um outro caso, o Fábio, que acabou de entrar, Fábio Amorim, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Fábio. O Fábio, a escola dele, a EIFA, é uma escola de línguas, tá? E ele também, logo no começo, foi abalado pela quarentena, mas ele me confirma aí, Fábio, mas ele rapidamente se reorganizou, ele contratou mais professores em meio à crise. Para quê? Como as pessoas tiveram mais tempo no primeiro momento, algumas ainda têm, ele começou a dar mais aula de línguas, mais aula de inglês. Então teve que botar mais professor e aulas não presenciais, todas aulas remotas. E está indo muito bem, né? Então, o ponto é, vai lá no meu LinkedIn, tá? Carlos Franco Futurei, vai lá no LinkedIn e responde essa enquete.
para você, né? Quarentena está sendo ameaça ou está sendo oportunidade, né? E eu estou colocando dois níveis de oportunidade. Está sendo oportunidade. Já achei como vou me virar. Já estou aqui, ó, o Fábio está me confirmando, tá? Ele já está trabalhando, né, com aulas online e isso está crescendo na escola dele. Olha que legal. Parabéns, Fábio. Você saiu na frente, né? Visão. E tem outros, pode ser que seja o seu caso, você ainda não se ajeitou, mas você já está enxergando uma luz no fim do túnel, você já está enxergando uma possibilidade de reorganizar os seus negócios, organizar a sua vida profissional. Pego aqui, ó, aí Pedro, legal, Pedro está dizendo oportunidade, né? Professor, oportunidade, muito bom, Pedro, legal. Você só me confirma aí, Pedro, de onde você é? De que estado você é? Olha aqui, ó, Gustavo acabou de entrar também, Gustavo também de uma grande editora. Confirma aí para a gente, Gustavo, como é que estão as coisas lá na Pearson? Como é que vocês se reorganizaram? Enfim, pessoal, então, quer seguir, quer ir para frente, quer ter sucesso? Conte com duas coisas, mão direita e mão esquerda. Tá? Pedro, lá do Distrito Federal. Muito bom, Pedro. Tá? Mão direita e mão esquerda. Fala, Carlos, como assim você tá? Não, então tá certo. Claro que eu confio em Deus, claro que eu dependo de Deus, esse é meu lado, mas ó, mão direita e mão esquerda. Tá? A bênção de Deus vai me ajudar. Sem a bênção de Deus, meus negócios não vão prosperar. Sim, mas essa é uma questão teológica, eu não vou discutir aqui. Mas a força do meu braço, o meu esforço, a minha dedicação, minha ligação vai fazer com que eu possa me conectar ao futuro, me conectar aos desafios, me conectar às oportunidades. Às vezes as oportunidades estão passando aí à sua frente e você não está vendo, né? Você não está percebendo elas como oportunidade. Então, o ponto é filosofia de Jair Rodrigues. Como assim? Jair Rodrigues era cantor popular, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Hoje é segunda-feira, tem uma semana inteira para conectar soluções. Vão lá no meu LinkedIn, Carlos Franco Futurei, respondam a enquete, eu compartilho aqui com vocês, mas não quero aqui, né, que minha live seja uma live de autoajuda, não é não. Tá? A minha live é o seguinte, acesse os recursos que você tem dentro de si, com certeza você tem, nessa reconfiguração, tá? Nessa reconfiguração de aulas, reconfiguração da economia, que o Fábio está dizendo o seguinte, os alunos dele, dos cursos presencial, migraram para o online. É quase que também essa outra tendência, que o Fábio está contando isso no ensino, é verdade. Muitas das universidades vão redistribuir, tá, as turmas presenciais para online. Por quê? Porque se mostrou eficiente. Assim como eu contei do Marlos, está valendo para tudo. A minha equipe, tá, de marketing digital, que era presencial, éramos em 3, né? Só eu voltei para o escritório porque gosto aqui da minha sala. Durante 3 meses fiquei na minha casa. Hoje estou de volta aqui porque tem meus livros, é mais fácil, etc. Mas Aldeir, que é sistemas, que é controle de processo, etc., inclusive melhorou o controle de processo, nunca mais vai voltar para o escritório. Bruno, que é criação, edição, etc., nunca mais vai voltar para o escritório. E a nossa equipe cresceu. Hoje eu tenho um estrategista de tráfego, que é o Dado, nem de Campinas ele mora lá no interior do Paraná. A gente se reúne só virtualmente e reúne com frequência o quanto precisar. Tem uma Verusca também, que é a parte de edição, detalhe, qualidade. Tá, então, nossa equipe na crise cresceu, produz melhor, com mais qualidade. E essa é uma tendência. No escritório só vai ficar eu, tá? Porque gosto. Talvez, né, se meu escritório não tivesse acabado de construído, reformado, etc., talvez eu tivesse em casa, né, transformasse lá um quarto em escritório e pronto. Tá? Então, essa é a ideia, pessoal. Vão lá no LinkedIn,
se manifestem lá, diga lá como é que você está olhando, enfrentando a quarentena, o Covid, ameaça, oportunidade, oportunidade, que eu já me arranjei, oportunidade, que é o caso aqui do Fábio, oportunidade que eu estou me arranjando, estou vendo como vai ser, tá? Vamos fazer essa enquete, eu deixei ali aberto por uma semana, se precisar eu estendo por mais uma semana e eu compartilho com vocês, tá bem? Deixa eu dar uma boa noite a todos vocês, desejarem uma semana sensacional. Se você ainda não se reconstruiu, não se refez no sentido mais positivo, tá? De ficar melhor do que você era, volta aqui, compartilha. Se você tem soluções, compartilha conosco. Se você tem medo, se você tem dúvidas, se você tem ameaças, vem aqui que a gente está aqui para te ajudar, tá bom?